Em Cristo Jesus, você tem esperança, você tem conforto, você tem consolo, você tem a presença do Espírito Santo. Porque esse mundo sempre esteve doente. Às vezes temos algumas pandemias, essa não é a primeira que passamos por ela. Em outras ocasiões, as situações eram muito mais difíceis. João capítulo 5, nós encontramos uma dessas situações. Do versículo 1, leremos até o versículo 9. A palavra de Deus diz que, passadas essas coisas, e Jesus tinha, no seu ministério, estava na região da Galileia, onde ele ficou a maior parte do tempo, mas agora ele estava ali, e nós vamos ler na nova versão internacional, que você está vendo aqui, em casa você também vê, vamos ler juntos então, todos. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Vamos orar? Pai bendito, Tu és o Senhor, Tu és aquele que faz as coisas de acordo com a Tua soberana vontade, mas Tu és Senhor de misericórdia, que vai ao encontro do que está desamparado, do que está abandonado. Nós te pedimos que estejamos a aprender com aquilo que aconteceu há tanto tempo atrás, mas que a ação do Senhor que continua sendo o mesmo. Foi ontem, é hoje e é para sempre. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Betesda significa Casa de Misericórdia. Era o nome daquele local. Até hoje foram descobertos, e está lá em Jerusalém, você pode entrar na internet, você vai ver, se você procurar o tanque de Betesda, tem ali. São ruínas, está aproximadamente 7 metros abaixo do nível da rua, onde você está, mas na mesma região, porque a cidade foi construída e reconstruída, porque destruída também, várias vezes, com terremotos, com guerras, com invasões. Jerusalém tem sido palco disto há milênios. Mas eles costumam ir colocando as coisas mais ou menos no mesmo lugar. O local chamado Betesda, durante um tempo, ficou encoberto, até que eles tiraram entulhos, e lá estão os restos de um tanque, de fontes de água. Haviam ali 2 fontes. Um outro nome que esse local recebe é Betsaida, que tem esse sentido de fontes, de encontro das águas. Betesda era o lugar para onde se dirigiam os enfermos, porque havia a questão de um anjo mover aquelas águas.
Há diversas interpretações sobre isso, alguns até que acreditam que poderia ser uma crença, mas a Bíblia diz que o anjo movia as águas. E eu não duvido desta ação misericordiosa do Senhor. Mas é interessante que não eram todos, tinha que chegar primeiro. Quem chegava primeiro conseguia a cura. Os outros não conseguiriam. É interessante esse tipo de ação, não entendemos porquê, mas está registrado na palavra de Deus. E realmente vemos as ações do Senhor. Agora temos visto pessoas que aparentemente teriam tudo para morrer de Covid e foram miraculosamente, sobrenaturalmente salvas. Temos encontrado pessoas assim. Infelizmente, nós tivemos o primeiro caso de morte por Covid em nossa igreja, de um jovem de 24 anos. Alguém estava comentando comigo, quando começou a pandemia, eu comecei a pensar nos idosos de nossa igreja, e já imaginar quais os que iriam morrer dessa doença. Mas nenhum dos nossos idosos, tivemos o falecimento de uma irmã, da irmã Maria José, mas que não foi por Covid. Mas ninguém dos idosos foi atingido. Os que foram entubados foram 2 dos mais jovens. O Luciano, ano passado, mas foi entubado, graças a Deus. E, infelizmente, o outro que foi entubado foi o Marquinhos e veio a falecer. Por quê? Não nos cabe questionar. Deus é soberano e nós não vamos conseguir entender. Mas as coisas não poderiam ser assim. Claro, as coisas não poderiam ser assim. Não poderia haver a morte, não poderia haver a doença que leva à morte, mas para isso não poderia ter havido o pecado. A causa de tudo é o pecado. É o início de todo o sofrimento. E é culpa minha e sua, culpa do ser humano. Nossa, o ser humano é pecador. Os nossos pais pecaram lá atrás e nós até hoje arcamos com as consequências. É assim. Não conseguimos entender e não conseguiremos entender. E não adianta querer entender, porque você não entende a vida, nunca vai entender a vida. Ninguém vai conseguir entender a vida. A vida é um mistério. A morte faz parte da vida, por isso ela é misteriosa também. Compreendemos aquilo que nos é revelado. A própria Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, e as coisas ocultas são para Deus. Deuteronômio 29, 29. Nunca vamos conseguir entender tudo. E se você quiser entender tudo, você vai entender nada. Porque você vai pegar caminhos errados, interpretações erradas, e vai ficar mais confuso ainda. Temos que crer e aceitar o que Deus nos revela. Deus se revela como um Deus de amor, que não está contente com o mundo como o mundo está, mas que está aqui presente, sempre esteve, com ações de misericórdia. Porque, na verdade, todos nós somos pecadores e nenhum de nós merece nada de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, sempre esteve buscando trazer o homem de volta para si. Ele poderia simplesmente ter destruído tudo isso aqui, acabado tudo, mas não é este o processo e também não entendo por quê. Eu não sei por que esse cuidado de Deus e nunca vou entender o porquê do amor de Deus. Mas esse Deus que nos ama, que se revela, que se mostra, ele sempre esteve presente. E quando ele veio na terra como Jesus, ele andou em uma região, não curando a todos, mas curando alguns, demonstrando o seu poder sobrenatural. Mas, acima de tudo, ensinando através dessas curas o fato de que há outras doenças das quais precisamos ser curados e todos podemos ser curados. A grande doença do pecado, por exemplo, ele trouxe a cura ao morrer na cruz e derramar o seu sangue. E aí ele pagou o preço do meu e do seu pecado. E a partir daí nós temos o privilégio de termos acesso à cura da condenação do pecado. Mas ainda estaremos num corpo sujeito ao pecado. Mas um dia esse corpo vai se desfazer e vai ser a morte. E cada um de nós tem um momento certo até para morrer. O que é bom saber é que Deus nunca abandona o que criou. Por isso, esse mundo não é pior do que ele é. E nesse mundo ainda existe esperança. Por isso, apesar de tudo, eu e você queremos continuar a viver. Contei uma história, de vez em quando eu a repito, mas faz muito tempo que eu não a conto. Havia um idoso, no antigo país da Europa,
e ele vivia de catar lenha, mas ele foi ficando muito idoso e, por fim, ele ficava catando gravetos. Ele tinha um problema seríssimo nas costas, mas ele vivia catando gravetos. Alguns disseram, você não tem que fazer, mas na época não tinha aposentadoria, naquele país não existia o INSS, e ele já não tinha mais filhos que cuidassem dele, os filhos o abandonaram, e ele estava ali. E dizem que um dia, próximo ao inverno, com frio, ele estava catando gravetos, e quando ele abaixou, teve uma dor terrível, e não conseguiu se levantar. E diz que ele deu um grito, ó morte, você podia vir me buscar. E dizem que a tal da morte apareceu para ele. Sabe aquelas histórias? História que não é tão história, mas é história. E a morte apareceu, diz que clássica, com foice na mão, aquele capuz escuro, e chegou para ele com aquela voz de morte. Estou aqui, você me chamou, eu sou a morte. Quando ele olhou e viu aquela foice enorme, e viu aquela figura lúgubre na frente dele, ele na hora conseguiu se levantar e falou, Dona Morte, eu queria que a senhora me ajudasse, põe esses gravetos aqui em cima, eles estão um pouco pesados. Na hora da morte, todo mundo quer escapar. Alguém já disse que era um ditado antigo na época da guerra, da Primeira Guerra, na trincheira não existem ateus. E todos querem a vida. Fomos feitos para a vida. Por isso, essa luta pela vida. Até nos animais nós encontramos o instinto da vida. E Deus é presente e ainda impede que o mundo se torne pior do que é. E Ele, com as suas ações de misericórdia, está sempre à busca dos homens. Este homem que vivia ali, doente há 38 anos, para os padrões da época, ele era um idoso. A média de vida, alguém que vivia muito tempo, quando vivia muito, naquela ocasião, dizem os estudiosos, vivia 60 anos. Aos 50 já se era idoso. 38 anos ele já estava caminhando para isto. E aquele homem que foi levado para aquele lugar, porque naquele lugar iam muitas pessoas e provavelmente ele tinha a profissão de pedinte, que era uma profissão que está voltando hoje, né? E tem um certo sucesso. Ele ficou ali pedindo, porque muita gente aparecia e tinha sempre algum trocado para dar. E na época das festas judaicas, as pessoas chegavam com vontade de fazer atos de justiça para serem abençoados por Deus. E aquele era um período de festa dos judeus. Então tinha muita gente de vários lugares do mundo, judeus que vinham de vários lugares do mundo para aquela festa. Não se sabe direito qual das festas que era. Eles tinham 3 festas principais. A festa das cabanas, a festa da Páscoa, que era a grande festa, a festa do Pentecostes, que seria a festa da colheita, 50 dias após a Páscoa. Não sabemos que festa era, também tinha outras festas que foram incorporadas depois, tinha a festa da dedicação, que era em dezembro, que não foi o caso aqui, a festa da dedicação, Hanukkah, chamada festa das luzes também, e tinha a festa do Purim. É um verdadeiro carnaval para os judeus até hoje, quando eles celebram aquela libertação que eles tiveram no tempo da rainha Esther. 5 festas que os judeus têm hoje, 3 festas eram as principais, as festas que são citadas no início, no livro da lei ainda. Numa dessas festas, Jesus foi a Jerusalém, era um período que muita gente estava de várias partes do mundo, e as pessoas também aproveitavam para ganhar algum dinheiro, os que viviam de esmolas. E aquele homem estava ali, acomodado no fato de que ele não ia conseguir a cura, mas pelo menos conseguia a esmola. Aquele homem que era preso por uma doença ao seu leito, estava preso pelo comodismo, pela desesperança a uma vida miserável. Tem muita gente que se acomodou na miséria. Não apenas a miséria da pobreza. E quando nós saímos por São Caetano, como saímos nessa semana, com um grupo de irmãos e irmã, inclusive, para distribuirmos cobertores aos moradores de rua, ou aqueles que estão em estado de rua, como dizem, nós encontramos alguns que estão acomodados na rua. Alguns que até nós já conhecemos de outras visitas. E eles se acomodaram naquela situação.
vivem ali de uma coisa e de outra, e quando é oferecido o tratamento, porque a maioria dos que estão aqui em São Caetano, pelo menos, todos os que nós encontramos têm problema com dependência química, álcool e outras drogas. E quando a gente conversa com essas pessoas e oferecemos tratamento, muitos dizem, eu não quero ficar preso. E se eu for para uma clínica, eu vou ficar preso. E eu não quero ficar preso. Um me disse isso porque falou, eu já estive na cadeia, já estive em centro de recuperação, e é a mesma coisa, eu não quero ficar preso. Eu estranhei. E depois de um pouco de conversa, eu falei, mas você está preso. Você está preso à sua miséria. Você está preso ao chão. Você está preso à marginalidade. Você está preso às drogas. Mas as pessoas se acomodam na miséria. Muita gente está vivendo uma vida miserável. Muitos não por conta de questão financeira, mas miseravelmente na mesquinhez, muitos miseravelmente amargando desejos de ódio e de vingança, muitos miseravelmente envolvidos com vícios, com dependências, muitos miseravelmente, apesar de salvos por Jesus Cristo, não crescendo espiritualmente, se acomodando a uma vida espiritual miserável, como aquele homem estava. E ele estava ali, acomodado, miserável, perto do tanque da misericórdia, sem alcançar misericórdia, e se acomodou a não receber misericórdia e viver de esmolas. Há pessoas que estão vivendo assim, dos restos. Quando Jesus se aproxima dele, Jesus pergunta, ele responde a Jesus. Eu acho interessante, porque é um homem sincero. Tinham outros, mas Jesus se dirigiu àquele homem. Por quê? Nós não sabemos. Porque alguns são abençoados e outros não são, eu não sei e não vou conseguir entender isso. Porque alguns são curados e outros não são, eu não sei e não vou conseguir entender isso. E não me cabe ficar perguntando isso. Mas eu tenho certeza que Jesus oferecia amor, carinho, atenção e palavras a todas as pessoas. Nem todos foram curados fisicamente, mas todos os que seguiram Jesus foram curados espiritualmente. Libertos da desesperança e receberam o presente da vida eterna e um novo projeto de vida, o projeto do reino de Deus. Aquele homem que estava ali, apesar de estar acomodado, ele se volta para Jesus e aceita dialogar. Ele não sabia que Jesus era Jesus. Jesus está do lado de muita gente que não sabe que Jesus está aqui. Muita gente que está procurando outro tipo de Messias, mas Jesus continua. E Jesus do lado daquele homem o questiona, ele responde, ele dá atenção a Jesus. Jesus só pode fazer alguma coisa por quem dá atenção para ele. Há muita gente que na igreja não está dando atenção para Jesus. Muita gente que está assistindo o culto mecanicamente em casa e não está dando atenção para Jesus. Muita gente que lê a Bíblia, mas não está dando atenção para Jesus. Jesus Cristo mesmo disse que muitas pessoas ouvem e não praticam. Nós temos que ouvir e praticar a palavra, construir a casa sobre a rocha. Jesus mais tarde vai dizer sobre isso. Ter uma casa sólida é ouvir e praticar. Nós temos que ouvir e dar atenção a Jesus, investir o tempo em Jesus. E aquele homem ouviu Jesus, aquele homem conversa com Jesus, e Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele diz a razão porque não era, mas Jesus dá a ele a solução. Levante-se, pegue o seu leito e ande. E ele obedeceu. Ele confiou naquela palavra. Talvez naquela hora alguém falou, olha, isso aí é o Messias. Eu não sei o que aconteceu, mas ele creu. Ele olhou para Jesus, ele ouviu a voz de Jesus, e algo moveu e ele obedeceu Jesus. Não sei quanto tempo ele demorou para levantar, a Bíblia não diz se ele saiu pulando, mas ele se levantou. E o leito dele, em alguns lugares é dito maca, outros acham que era como uma esteira, que podia ser levado de um lado para o outro, porque ele vivia, alguém carregava para ele. Mas pela talvez primeira vez na vida ele carrega o seu leito. Ele pega aquilo que de certa forma podia servir para o seu repouso, mas era também a sua prisão. Jesus Cristo
ele se dirige a nós, mas ele só vai poder fazer coisas em nós se nós estivermos dispostos a ouvi-lo e obedecê-lo. Aquele homem ouve e obedece Jesus. Ele pega aquilo que de alguma forma o ajudava, mas também o atrapalhava, e levanta e vai andar. E ele se viu curado. Era sábado, era um dia considerado um dia que não se podia fazer esforço. Ele é questionado por isso, mas ele confia e anda e obedece a Jesus. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar, e nós sabemos disso. A maioria dos que estão agora participando do culto, ou em casa ou aqui, sabem a história de Jesus. Talvez alguém tenha ouvido e por convite de alguém esteja ouvindo, mas quase todas as pessoas no Brasil já têm ouvido o Evangelho. Já sabem o básico. O fato de que Jesus Cristo é o Salvador, que ele veio ao mundo, pagou o preço dos pecados na cruz, que ele ressuscitou e está vivo. Mas muitas pessoas não conseguem entender direito o que é crer em Jesus para ser salvo. É primeiramente reconhecer que você é pecador, reconhecer que por causa do seu pecado você nunca vai conseguir merecer nada de Deus, reconhecer que só Jesus Cristo pode salvar e convidá-lo. É fácil, mas você tem que ter fé e fazer isso de todo o coração. Agora, aquele homem que começa a andar, tudo leva a crer que ele não ficou andando à toa. Ele ouviu e obedeceu Jesus e tudo leva a crer que ele se torna um dos discípulos de Jesus. Não é dos apóstolos, mas Jesus teve um grande grupo de seguidores. A Bíblia diz que foram mais de 500 daquele primeiro momento, que inclusive o viram ressuscitado. Mas aquele homem, ele ouve, obedece, ele aceita a ação de Jesus na sua vida. Ele agora muda de atitude e começa a andar. Jesus Cristo, falando aos discípulos no final do seu ministério, é perguntado como é que eles podiam saber o caminho para o céu, para onde Jesus estava indo, e Jesus disse: eu sou o caminho. É interessante que os cristãos, que foram chamados pela primeira vez de cristãos de uma cidade chamada Antioquia, antigamente se autodenominavam aqueles que estão no caminho. E eles mesmos diziam que aquele grupo deles era o grupo do caminho. Quando aparece a expressão caminho, a expressão nos leva a pensar numa ação. Jesus é o caminho e eu tenho que andar em Jesus. Jesus é o caminho e eu não posso ficar parado na minha fé. A minha fé tem que ser uma fé que caminhe com Jesus. Jesus é o caminho e eu tenho que estar seguindo este caminho, também como os outros discípulos de Jesus fizeram, convidando outros para ir para o caminho. Jesus é o caminho e para andar nele, eu tenho que tê-lo sempre à minha frente e perto. E eu vou fazer isto à medida que eu estiver ouvindo a sua voz, à medida que eu estiver me dispondo a obedecer, à medida que eu estiver tendo comunhão com ele pela oração. Pastor, mas o senhor sempre fala disso, falo disso sempre. E é interessante que eu pergunto para muita gente que é membro de igreja há muito tempo: você tem lido a Bíblia todos os dias dessa semana? E a resposta que eu escuto: pastor, não estou com tempo. Não estou com tempo, mas eu oro todo dia. Você ora? Você tem um momento com Deus em que você confessa pecados, você louva? Pastor, eu peço as coisas para Deus, quando eu estou no aperto, eu converso, eu peço socorro. Eu já fiz até jejum para resolver uns problemas. Eu ouvi uma pessoa dizer isso. E falei: e você lê a Bíblia? Eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia todos os dias. A maioria das pessoas não querem ter diálogo com Jesus, mas apenas monólogo. Esse homem foi abençoado porque ele dialogou com Jesus. Ele ouviu Jesus e respondeu. Ele ouviu Jesus e obedeceu. Para que você cresça espiritualmente, você precisa ouvir e obedecer Jesus. Você precisa estabelecer um diálogo com ele. Orar sim, mas ler a Bíblia. E mais do que uma leitura, é estudar, é meditar, é refletir, é dialogar com o texto, é deixar que ele lhe fale.
é buscar aplicá-lo, é entender o que pode mudar na sua vida através dele e as coisas que você tem que mudar por aquilo que está sendo revelado. Aquele homem teve uma grande mudança porque ele ouviu uma nova notícia. Você pode levantar. Ele acreditou e levantou. Ele ficou um tempão sentado, 38 anos. As pernas dele deviam estar terríveis. É claro que Deus operou o milagre, mas operou o milagre à medida que ele exerceu a sua fé. Há muita coisa que não está acontecendo na vida da gente porque a gente não está exercendo a nossa fé, porque a gente não está obedecendo, porque a gente não está fazendo como ele manda, do jeito que ele quer. Há pessoas que têm dificuldades financeiras, mas quando recebem alguma coisinha a mais, têm dificuldade para devolver aquilo que é do Senhor. Ah, pastor, quando eu tiver muito, aí eu vou dar uma grande oferta para a igreja. Tinha uma irmã que uma vez chegou para mim, pastor, eu estou jogando na loteria. O dia que eu ganhar, a gente vai construir o templo. Ela falava do templo ali na rua Piauí. Graças a Deus ela nunca ganhou e depois parou de jogar quando entendeu que aquilo não era o melhor. E o dinheiro que ela tinha perdido em anos de jogos. E depois, quando foi feita uma continha com ela, ela viu que se ela tivesse aplicado aquilo na poupança, ela já tinha conseguido a casa própria que ela não conseguiu na vida o tempo todo. Então, na verdade, muita gente, eu vou participar depois que Deus me abençoar. Mas a Bíblia manda obedecer pela fé, fazer o que ele diz. Assim como a Bíblia manda amar pela fé e perdoar pela fé. Assim como a Bíblia manda você evangelizar pela fé e compartilhar da sua fé, mesmo que você não entenda tudo e você não precisa entender para testemunhar e para falar daquilo que Deus tem feito em sua vida. Aquele homem obedeceu a Jesus, pegou do seu leito e andou. Foi curado porque deu ouvidos a Jesus. Foi curado porque conversou com Jesus. Foi curado porque obedeceu a Jesus. O grande milagre é a salvação eterna. Esse é o milagre que só Jesus pode fazer. Andando com um taxista no Rio de Janeiro, que descobriu que eu era crente em Cristo e começou a conversar comigo e falou, meu irmão, eu tive muitos anos em muitos lugares errados. E num desses lugares, que se dizia uma religião, eu fui curado da perna. E foi um milagre. Mas o milagre não foi feito por Jesus. Foi feito por uma entidade. E eu fiquei curado. Eu falei, eu fiquei curado da perna, mas a minha vida acabou. A minha vida virou um inferno. Eu fiquei preso àquela entidade por mais de 20 anos. E só houve desgraça na minha família. Depois que eu aceitei Jesus, eu não vi coisas sobrenaturais, mas o maior milagre aconteceu, que foi a paz dentro do meu coração, a certeza da vida eterna e do perdão de Deus. E o rumo que Deus deu à minha vida, e a mudança que Ele fez na minha família, e a harmonia que entrou no meu lar. Sim, é possível, quando você está disposto a obedecer, o maior milagre é a salvação e as consequências naturais dela. Agora, mesmo salvo, você precisa sair da miséria e você precisa sair do chão. Você precisa ficar em pé e andar. Andar com Jesus cada dia. Andar no Espírito, para produzir o fruto do Espírito e não atender às obras da carne. Você precisa, de fato, que Jesus seja aquele que manda. E você se torne discípulo, sendo aquele que obedece. Nós hoje temos a celebração da ceia do Senhor. E na celebração da ceia, nós temos os dois elementos. O primeiro elemento é o pão, que lembra o corpo de Cristo, que foi partido por nós. O segundo elemento, o cálice com o suco de uva, que lembra o sangue de Jesus, que foi derramado por mim e por você. Isso me lembra a salvação, e é importante que eu me lembre disso, e é importante que eu celebre isto. Mas também, ao tomar desses elementos, eu estou me lembrando que quando eu recebo isto,
eu, na verdade, ao ter recebido isto, estabeleci com o Senhor uma aliança de obediência. Eu me tornei discípulo ou discípula. Eu tenho que me relembrar também do fato de que eu tenho para com o Senhor os deveres. E por isso a Bíblia diz que antes de participar, eu tenho que me autoexaminar, pedindo que o Espírito revele coisas que eu não tenho feito. A minha parte que eu não estou fazendo na aliança que Ele estabeleceu comigo. Porque a aliança tem duas partes. Quem faz e quem estabelece, aquele que estabelece e aquele que aceita. E você aceitou a aliança de Jesus com você. Você tem que se levantar a cada dia. Você tem que, cada dia, tomar as coisas que você tem e caminhar com Jesus, seguindo Jesus, por onde Ele manda você seguir. Ouvir a palavra dEle e aplicá-la no seu dia a dia.